Imagine se o sistema de água da sua casa inteligente em 2026 tivesse sido projetado por engenheiros de 2000 anos atrás e ainda funcionasse perfeitamente. Parece impossível, certo? Mas as civilizações antigas fizeram exatamente isso. Elas construíram sistemas de água incríveis, como os aquedutos romanos e os canates persas, que ainda servem comunidades até hoje. E a pergunta que realmente importa é: como eles conseguiram criar algo que atravessou milênios sem parar de funcionar? Quando a gente pensa em engenharia moderna, logo imagina bombas elétricas, sensores digitais, sistemas automatizados e controle por computador. Só que, muito antes de tudo isso existir, os romanos já tinham resolvido um dos maiores desafios da vida urbana: levar água potável em grande volume para cidades inteiras. Os aquedutos romanos não eram apenas obras monumentais ou símbolos de poder. Eles eram sistemas de engenharia extremamente avançados, pensados para funcionar todos os dias, de forma confiável, eficiente e contínua, por séculos. Esses sistemas transportavam água por longas distâncias, desde fontes e nascentes afastadas até os centros urbanos, usando uma combinação inteligente de túneis subterrâneos, canais de pedra e grandes pontes com arcadas. Eles abasteciam praticamente tudo: banhos públicos, fontes, latrinas, casas de elite, jardins, indústrias e até atividades agrícolas. Sem esses sistemas, cidades romanas simplesmente não existiriam na escala que existiram. A saúde pública, a higiene, o crescimento urbano e até a economia dependiam diretamente da água trazida pelos aquedutos. E o mais impressionante é que tudo isso funcionava com um único princípio básico: a gravidade. Os romanos não usavam bombas, motores ou qualquer tipo de força mecânica. A água era captada sempre em nascentes localizadas, em pontos mais altos do terreno, muitas vezes a dezenas ou até centenas de quilômetros das cidades. A partir daí, ela fluía naturalmente até os centros urbanos, seguindo apenas a inclinação do solo. Pode parecer simples hoje, mas na prática isso exigia um nível de precisão extremamente alto. Para que o sistema funcionasse, a inclinação precisava ser exata. Se fosse íngreme demais, a água ganhava velocidade, causava erosão, danificava os canais e comprometia toda a estrutura. Se fosse quase plana, o fluxo simplesmente parava. Em muitos aquedutos romanos, a queda era de apenas alguns centímetros por quilômetro, algo impressionante mesmo para padrões atuais. Esse controle fino da inclinação é o que permitia que a água fluísse de forma contínua, estável e previsível, sem interrupções. Esse princípio simples, usar a gravidade com extrema precisão, é a base de tudo o que vem depois. A partir dele, os romanos criaram um dos sistemas de abastecimento de água mais duráveis e eficientes da história humana, capaz de atravessar séculos, impérios e até a própria modernidade. Tudo isso não surgiu de uma vez, nem começou com obras gigantescas. A história dos aquedutos romanos começa de forma relativamente simples, mas decisiva, com o Aqua Appia, o primeiro aqueduto romano, construído em 312 a.C. Ele foi idealizado e iniciado pelo censor Apio Cláudio Cego, uma figura central da engenharia e da política romana. O Aqua Appia tinha cerca de 16 quilômetros de extensão e era quase totalmente subterrâneo, uma escolha estratégica tanto para proteger o sistema em períodos de guerra quanto para preservar a qualidade da água. Mesmo sendo modesto se comparado às obras monumentais que viriam depois, o Aqua Appia foi um divisor de águas. Ele estabeleceu os princípios técnicos fundamentais que seriam repetidos, refinados e ampliados ao longo dos séculos: captação em nascentes elevadas, uso rigoroso da gravidade, inclinação precisa e condução protegida da água. Não por acaso, o mesmo Apio Cláudio Cego também foi responsável por outra obra essencial da antiguidade, a Via Appia,
uma das estradas mais importantes do mundo romano, mostrando como infraestrutura, engenharia e planejamento estavam no centro da estratégia de expansão de Roma. É importante deixar claro um ponto: os romanos não inventaram a ideia de aqueduto. Civilizações anteriores já sabiam conduzir água por canais. O que Roma fez foi algo muito mais profundo. Aperfeiçoou essa tecnologia ao extremo, transformando soluções pontuais em redes gigantescas, padronizadas e altamente confiáveis, capazes de abastecer cidades inteiras de forma contínua. Eles sistematizaram o conhecimento, criaram métodos construtivos repetíveis e trataram a água como um pilar fundamental da vida urbana. Com o crescimento da cidade de Roma e depois do próprio Império, os aquedutos deixaram de ser obras isoladas e passaram a formar sistemas interligados cada vez mais complexos. Imperadores como Augusto, Calígula e Trajano, junto com engenheiros altamente especializados, expandiram essas redes para atender uma população urbana em constante crescimento. Foi nesse contexto que surgiram aquedutos muito mais longos, mais altos e mais sofisticados, como o Aqua Anio Novus, projetado para transportar grandes volumes de água por dezenas de quilômetros, sempre mantendo a inclinação correta apenas com o uso da gravidade. Apesar dessa expansão, o funcionamento básico permaneceu o mesmo em todo o Império. A água continuava sendo captada em nascentes distantes, conduzida por canais levemente inclinados e, na maior parte do trajeto, passava por túneis subterrâneos. Essa escolha reduzia a evaporação, contaminação e danos estruturais, além de facilitar a proteção e a manutenção. Quando o relevo exigia, arcadas elevadas eram construídas para vencer vales e desníveis, mantendo a continuidade do fluxo sem jamais violar o princípio fundamental do sistema. Esse processo gradual, do Aqua Appia às grandes redes imperiais, não foi apenas uma evolução técnica. Ele marcou o nascimento de uma mentalidade de engenharia, baseada em durabilidade, repetição de soluções eficientes e respeito às leis naturais. Uma mentalidade que se espalhou por todo o território romano e preparou o caminho para algumas das maiores obras hidráulicas já construídas pela humanidade. Para que tudo isso funcionasse na prática, a construção dos aquedutos exigia um nível de planejamento técnico impressionante. Antes de qualquer pedra ser colocada, os engenheiros romanos estudavam cuidadosamente o terreno. Eles usavam instrumentos de topografia da época, como o chorobates e o groma, para medir desníveis e garantir que a rota tivesse uma inclinação suave, constante e precisa do início ao fim. Esse cuidado era vital, porque a água precisava fluir de forma contínua por quilômetros, às vezes por dezenas ou até mais de 100 quilômetros, sem acelerar demais e sem parar. Muita gente imagina os aquedutos apenas como aquelas grandes pontes com arcos, mas a realidade era bem diferente. A maior parte do trajeto era subterrânea. Os romanos escavavam túneis no solo ou diretamente na rocha, criando canais protegidos do sol, da evaporação, da contaminação externa e até de sabotagens. Essa solução também ajudava a manter a água em temperatura mais estável, algo importante tanto para o consumo quanto para a durabilidade da estrutura. As famosas arcadas de pedra entravam em cena apenas quando o terreno realmente exigia. Ao cruzar vales profundos, rios ou áreas muito baixas, os romanos construíam pontes com arcos para manter o canal sempre na altura correta. Essas estruturas não eram exageros arquitetônicos, eram soluções técnicas precisas, calculadas para sustentar o peso do canal, cheio de água, e, ao mesmo tempo, preservar a inclinação necessária para o fluxo por gravidade. Em alguns casos, essas arcadas chegavam a mais de 25 metros de altura, cruzando paisagens inteiras, sem interromper o sistema. Os materiais utilizados eram outro fator decisivo para o sucesso dos aquedutos.
Os canais eram feitos de pedra, alvenaria e tijolos unidos pelo famoso concreto romano, um cimento vulcânico extremamente resistente. Esse material tinha uma característica fundamental: ele endurecia ainda mais em contato com a água. Graças a isso, muitas estruturas romanas resistiram por séculos, e algumas continuam de pé até hoje, praticamente intactas. O interior dos canais recebia um revestimento especial de argamassa impermeável, conhecida como opus signinum. Esse revestimento evitava vazamentos, reduzia infiltrações e protegia a estrutura contra desgaste constante da água. Em muitos aquedutos, essa camada interna ainda pode ser vista atualmente, mostrando o cuidado extremo com vedação e durabilidade. Nada disso era feito sem pensar no longo prazo. Ao longo do trajeto, os romanos construíam poços de inspeção que permitiam acesso direto ao interior dos canais. Esses pontos eram fundamentais para a limpeza, remoção de sedimentos e realização de reparos. Escravos e trabalhadores especializados percorriam regularmente essas rotas, garantindo que o fluxo de água continuasse estável e que pequenos problemas não se transformassem em falhas graves. Essa combinação de topografia precisa, túneis subterrâneos, arcadas monumentais, materiais duráveis e manutenção constante transformou os aquedutos romanos em sistemas praticamente imbatíveis para a época. Eles não eram improvisos nem soluções temporárias, mas obras pensadas para durar gerações. E como o tempo mostrou, durar muito mais do que isso. Quando a água finalmente chegava às cidades, ela não era simplesmente despejada em qualquer lugar. Os romanos criaram um sistema de distribuição extremamente organizado, pensado para atender prioridades claras da vida urbana. O primeiro ponto de chegada era o Castellum Aquae, um reservatório central onde a água desacelerava, permitindo a decantação de sedimentos. Isso melhorava a qualidade da água e evitava que impurezas circulassem pela cidade. A partir dali, o fluxo era dividido de forma controlada para diferentes usos. Os banhos públicos, as termas, eram os maiores consumidores de água de todo o sistema. Eles não eram apenas locais de higiene, mas verdadeiros centros sociais, culturais e políticos. Ali as pessoas se encontravam, conversavam, faziam negócios e passavam horas. Para manter piscinas quentes, mornas e frias, além de sistemas constantes de limpeza, era necessário um volume gigantesco de água corrente, algo que só os aquedutos conseguiam fornecer. Sem eles, a cultura das termas simplesmente não existiria. Se você estiver curtindo esse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Agora, olha isso! As fontes públicas eram outro elemento essencial. A maior parte da população romana vivia em prédios de apartamentos chamados insulae, que não tinham ligação direta com a rede de água. Para essas pessoas, as fontes espalhadas pela cidade eram a principal fonte de água potável para beber, cozinhar e realizar tarefas básicas do dia a dia. Como a água vinha em fluxo contínuo, ela se renovava o tempo todo, reduzindo o risco de contaminação e doenças. Já as casas particulares das elites, conhecidas como domos, muitas vezes recebiam conexões diretas dos aquedutos. Além do uso doméstico, essa água alimentava jardins ornamentais, fontes privadas, lagos artificiais e sistemas decorativos, funcionando também como um claro símbolo de status social. Ter água corrente dentro de casa era um privilégio restrito a poucos e representava poder, riqueza e prestígio. Os aquedutos também tinham um papel importante nos usos industriais e agrícolas. A água era utilizada para mover moinhos, apoiar atividades de mineração e até para a irrigação de terras em regiões próximas às cidades. Isso mostra que o sistema não servia apenas ao consumo humano, mas sustentava também parte significativa da economia romana. Outro ponto fundamental era a higiene pública. A água abastecia latrinas coletivas e ajudava a manter os sistemas de esgoto em funcionamento, empurrando resíduos para fora das áreas habitadas. Em um mundo antigo onde epidemias eram uma ameaça constante,
Esse fluxo contínuo de água foi um dos fatores que permitiu às cidades romanas crescerem muito além do tamanho comum para esta época, com níveis de organização e saúde pública inéditos. Nada disso funcionaria sem a precisão do sistema. Toda essa rede urbana dependia do mesmo princípio básico que vinha desde a nascente: uma inclinação calculada com extremo cuidado, suficiente para manter a água sempre em movimento, mas sem causar danos às estruturas. Essa combinação de simplicidade conceitual e sofisticação técnica transformou os aquedutos romanos em uma das bases da saúde, da urbanização e do poder do império. Quando falamos em aquedutos romanos, é importante entender a lembrança de que eles não eram obras pequenas ou simbólicas. Algumas dessas estruturas estão entre as maiores construções de engenharia do mundo antigo, tanto em extensão quanto em complexidade. Em Roma, dois sistemas se destacam imediatamente: o Aqua Anio Novus, com cerca de 87 quilômetros, e o Aqua Márcia, que chegava a 91 quilômetros e era famoso pela qualidade e pelo enorme volume de água fornecido à cidade. Outro sistema essencial foi o Aqua Cláudia, com aproximadamente 69 quilômetros, iniciado durante o governo de Calígula e finalizado por Cláudio. Em alguns trechos, suas arcadas ultrapassavam 25 metros de altura, cruzando vales inteiros apenas para manter a inclinação correta e permitir que a água continuasse fluindo exclusivamente pela gravidade. Fora da Itália, o Império Romano levou essa tecnologia a um nível ainda mais impressionante. Um dos maiores exemplos é o Aqueduto de Cartago, que ligava as nascentes de Zaghouan à cidade, no atual território da Tunísia. Com mais de 130 quilômetros de extensão, ele se tornou um dos aquedutos mais longos já construídos na antiguidade e era essencial para o abastecimento de Cartago, uma das cidades mais importantes do norte da África romana. Essa obra mostra como a engenharia romana não se limitava a Roma, mas era replicada e adaptada em todo o império. Algumas dessas construções sobreviveram de forma tão impressionante que ainda hoje fazem parte da paisagem urbana. O Aqueduto de Segóvia, na Espanha, é um dos exemplos mais bem preservados do mundo, com suas arcadas de pedra dominando o centro da cidade após quase 2000 anos. Na França, a Pont du Gard, perto de Nîmes, é outro ícone absoluto da engenharia romana. Ela não era apenas uma ponte bonita, mas parte de um complexo sistema de aquedutos que levava água por dezenas de quilômetros até a cidade, deixando claro o nível de planejamento envolvido. O mais impressionante é que essa engenharia não ficou presa ao passado. Em Roma, o Aqua Virgo, construído na antiguidade e restaurado ao longo dos séculos, continua em funcionamento até hoje. É ele que abastece uma das fontes mais famosas do planeta, a Fontana di Trevi. Isso significa que a água que cai ali segue, em essência, o mesmo trajeto planejado por engenheiros romanos há quase 2000 anos. Em locais como Segóvia, mesmo quando os aquedutos deixaram de ser a principal fonte direta, seu traçado e seus princípios estruturais continuaram influenciando a infraestrutura moderna por séculos. O ponto em comum entre todos esses exemplos é que a maioria dos aquedutos foi restaurada e adaptada ao longo do tempo, em vez de simplesmente abandonada. Governos e engenheiros de diferentes épocas entenderam que era mais inteligente integrar a engenharia antiga à infraestrutura moderna do que substituí-la completamente. Canais foram reforçados, trechos reconstruídos e sistemas ajustados, mantendo viva uma tecnologia criada na antiguidade. No fim das contas, os aquedutos romanos não são apenas ruínas turísticas ou monumentos históricos. Eles são a prova de que uma engenharia baseada em planejamento preciso, respeito às leis da natureza, bons materiais e manutenção constante pode atravessar séculos sem perder sua função. Enquanto muita coisa hoje é pensada para durar algumas décadas, essas obras mostram que, quando a engenharia é bem feita, ela não dura décadas, dura milênios.
Quando a gente junta todas essas peças, a precisão da inclinação, o uso inteligente da gravidade, os materiais certos, a manutenção constante e a visão de longo prazo, fica claro que os aquedutos romanos não eram apenas obras impressionantes para a época. Eles eram a base silenciosa de cidades inteiras. Sem eles, não existiriam banhos públicos, fontes, latrinas, jardins, nem o nível de higiene e organização urbana que permitiu a Roma crescer e dominar territórios por séculos. A água não era um detalhe do sistema romano. Ela era o próprio sistema. O mais desconcertante é perceber que essas obras não foram feitas para impressionar o futuro. Elas foram feitas para funcionar no presente todos os dias, para milhões de pessoas. E justamente por isso funcionaram por tanto tempo. Cada escolha de material, cada túnel escavado, cada arco construído tinha um objetivo prático muito claro: não quebrar, não parar, não depender de soluções frágeis. Não havia espaço para improviso quando uma cidade inteira dependia daquele fluxo constante de água. E talvez aí esteja a grande diferença em relação a muitas soluções modernas. Hoje a tecnologia muitas vezes aposta na complexidade, na automação e em sistemas que funcionam enquanto tudo está perfeito. Os romanos apostaram no oposto: simplicidade, redundância e respeito absoluto às leis da natureza. Se a gravidade funciona hoje, ela funcionará amanhã. Se o material é bom e a manutenção é constante, o sistema continua vivo. Quando vemos aquedutos ainda em uso, como em Roma, ou estruturas que permanecem de pé em lugares como Segóvia e o sul da França, não estamos apenas olhando para ruínas bonitas. Estamos olhando para engenharia em estado puro, pensada para atravessar gerações. São obras que sobreviveram a impérios, guerras, mudanças políticas e tecnológicas, e mesmo assim continuam ali, muitas vezes cumprindo a mesma função original. No fim, os aquedutos romanos nos obrigam a fazer uma reflexão desconfortável. Em um mundo onde muita coisa é projetada para durar poucas décadas, essas estruturas mostram que é possível construir com outra lógica. Uma lógica que valoriza planejamento, durabilidade e manutenção contínua. Talvez o verdadeiro avanço não seja inventar algo totalmente novo, mas reaprender a construir como quem pensa no amanhã. Porque, como os aquedutos provaram, quando a engenharia é bem feita, ela não vence apenas o tempo, ela se torna parte dele.